Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi desta forma que o profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus nascer, profetizou acerca do seu nascimento. E é isto que nós queremos celebrar. A comunhão das Igrejas de Irmãos em Portugal deseja a todos vocês um bom Natal e também um ano cheio de bênçãos. E algumas igrejas da CIIP prepararam um pequeno programa para nos alegrarmos e para celebrarmos o Natal em 2024. Na primeira noite em Belém, depois de Jesus ter nascido, os anjos foram ter com os pastores que estavam nos campos, nas redondezas, a apacentar as ovelhas e anunciaram-lhes o nascimento do Salvador do mundo. Depois desse anúncio, os pastores decidiram ir até Belém, não só para verem, mas também para adorarem esse que viria a ser o Salvador do mundo. E disseram uns para os outros: vamos a Belém. E este é o convite que a Igreja Evangélica do Beato, em Lisboa, faz também a todos nós, com uma música que quer partilhar connosco e que nos desafia a ir para também adorarmos o menino. É impossível dissociar o Natal da Palavra de Deus, porque é a Bíblia, são as Escrituras que nos dizem que Jesus nasceu, o Salvador do mundo está connosco. Por isso, também a Palavra de Deus, sendo luz para os nossos pés, iluminação para o nosso caminho, nós percebemos que Jesus é luz e é através da sua Palavra que nós compreendemos isso.
Eis a participação da Igreja das Olarias, que, mesmo sem palavras, nos transmite a ideia de que é através da palavra de Deus que se faz luz em nós. O que seria da nossa vida se ela não tivesse cor ou luz? Nós sabemos que sem luz e sem as cores, a nossa vida seria um desespero. Mas há quem viva a vida sem cor. E essa cor, que é sinónimo de alegria, de satisfação, de bênção, de esperança, essa cor só pode ser dada, só pode ser oferecida pelo Senhor Jesus. Esta vida de cor é uma oferta que Ele nos dá. É uma oferta que Ele dá para você. A Igreja da Olmeca em Almada lembra-nos, através de um clipe, a cor que só Jesus pode dar à nossa vida. O Natal quer-se de todas as cores e normalmente predomina o vermelho e os dourados. Brilham luzes de várias intensidades nas ruas e janelas. No Natal deseja-se a paz. Paz para todos. Vestem-se roupas coloridas e gorros de Pai Natal. Alguns usam bandeletes com renas e trenós. Outros têm aventais coloridos nas lides culinárias próprias dessa quadra. Tudo tem de estar o mais perfeito possível para abrir os presentes embrulhados em papéis de várias cores. Tudo na vida tem cor, mas nem todos têm cor. Ao ver estas imagens sem cor, percebemos a importância e a alegria que um simples tom poderia alterar a percepção destas imagens. Se tivesse cor, seria mais apelativa à contemplação. Ser cristão é poder trazer um pouco de cor à vida dos que andam sem ela. Essa cor só é possível através de Jesus. Só Ele dá a cor necessária à vida de cada um para que possamos viver com mais alegria e mais luz. A cor é fundamental na Palavra de Deus e existem várias descrições de cor na Bíblia, como por exemplo em Isaías 1,18. Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Sejamos, pois, a culminância que o mundo precisa e que a possamos levar a todos os que não têm a cor nem a luz de Jesus. Agradecer à Igreja da Olmeca pela sua participação. O meu nome é Karina, faço parte desta igreja e vamos continuar a orar pelo serviço que esta igreja tem feito. De seguida, vamos assistir a algumas imagens de um jantar comunitário que ocorreu o ano passado na Igreja Evangélica de Faf. Esta igreja faz este jantar com o intuito de ajudar alguns irmãos imigrantes, em que, sabendo que eles vêm para um país novo, não têm grande suporte familiar, então esta é uma maneira de se juntarem à mesa nesta época. No mesmo seguimento, temos agora a Igreja Evangélica de Sintra, onde eles têm um ministério e trabalho de rua. Realizam peças, atividades, jogos, brincadeiras com jovens, adolescentes e crianças. Então que Deus possa continuar a abençoar este ministério que eles têm feito. Temos agora um vídeo da Igreja de Santa Catarina, onde eles nos recordam por quem Jesus veio ao mundo. Come and go and change.
with a bow tie. I don't need a red suit wearing no guy. If it's a price tag hanging on a white jag, y'all can take the keys. Cause I got peace, I got love, and it comes from up above. Getting more stuff ain't gonna make me feel it. A pedra preciosa. No diadema de Deus, no princípio brilhava uma pedra sem par. Entre mil, sua luz as outras ofuscava. Nem se pode essa luz na terra imaginar. A potência, o saber, a bondade, a riqueza, a majestade e mais, a ametista e o rubi e a esmeralda e a turquesa representavam dons, virtudes celestiais. Mas aquele era o dom supremo. Era um brilhante, às vezes carmesim, às vezes roxo ou branco, às vezes titubeante, mas quem poderá a cor dizer-lhe certo enfim? Depois que era o universo, um dia desprendendo da auréola do Senhor, ela caiu. No espaço as trevas foi rompendo e o mundo se aqueceu de pronto em seu calor. Era branca a pureza, era opala a humildade, vermelha a redenção, era verde a esperança, roxa a caridade. Mas que nome trazia? A terra resvalando foi louvando o Senhor, pois ao brilhar na terra era o Natal. Foi quando nasceu Cristo em Belém. Essa pedra era o amor. Obrigada à Igreja do Castelo pela sua participação. Agora vamos ter o Marco e o Pacas que nos vão contar uma história sem dizer uma única palavra. Ouçam com atenção, ou melhor, vejam com atenção. Imagine-se um dos personagens daquela primeira noite de Natal. Imagine-se um dos pastores que recebeu a notícia da parte dos anjos de que o Salvador do mundo, o Messias tão esperado, havia nascido. Ela foi certamente uma noite muito especial para aqueles. E apesar do espanto e até de nem compreenderem tudo o que estava em causa, eles foram até Belém para verem o menino e adorá-lo.
A igreja em Alcaniça preparou um jogral para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais o sentimento e aquilo que passou pelos corações de todos os pastores na noite em Belém. A noite dos pastores. Qual é a Deus nas alturas? Paz na terra, boa vontade para com os homens. Era uma multidão dos exércitos celestiais, feita de anjos cujos vestidos brilhavam mais que o sol. Mais que as estrelas que bordavam o céu. E muito mais do que milhares de relâmpagos. Na noite de Natal, o momento do amor maior é: glória a Deus nas alturas, porque é Natal, Jesus nasceu. E na vigília da noite, no coração dos pastores, teve início a grande festa. Não uma festa artificial, feita de caros brinquedos e mesas cheias de boludices, mas uma festa bonita, espiritual, toda enfeitada de luzes que levam à eternidade. Foi assim o primeiro Natal, cheio de simplicidade, como a pureza da vida dos pastores, acostumados com a natureza, com o verde magnífico dos campos, o nascer e o pôr do sol, pintando o céu de alegria, em fios de prata, rosa e dourado, pelas mãos sábias de Deus, pastores acostumados com a água doce e cristalina que lhes saciava a sede, e com o canto mágico dos passarinhos aos quais aprenderam a amar. Foi uma noite enluarada, como nunca houve igual. A noite maravilhosa em que nasceu o menino Jesus. Jesus, o menino Deus, o Messias. Ao trabalho e aos encantos da natureza, os pastores estavam bem acostumados. Mas o que eles não esperavam aconteceu naquela noite. Há muito séculos. O que era comum transformou-se em esplendor. Os anjos iluminando os campos, bem alegres anunciaram: nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E os nossos amigos, os pastores, nem refeitos estavam da surpresa quando eles continuaram. E achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Numa simples manjedoura. Como era simples também o coração dos pastores. Porque o Mestre Jesus só pode fazer morada no coração dos pequenos. Dos que não acham importante ter conta no banco, carro do ano e prestígio social. Vamos depressa para Belém, disseram os pastores depois que os anjos voltaram para o céu. Depressa, pois importa agora louvar o menino Deus, o Salvador, o dom que veio dos céus. Depressa, amigos, para Belém, porque é lá que se encontra toda a nossa esperança. Entre Maria e José, o Deus feito criança. Foi assim o primeiro Natal. Que sejam assim todos os natais. Alegres, puros e simples, mas cheios da presença de Jesus, o maior amor, a razão primeira do Natal. Olá, vou partilhar convosco uma pequena mensagem de Natal. Gostava que me acompanhassem na leitura das Escrituras, alguns versículos que vamos ler. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Neste mesmo livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Passando um pouco para a frente, lendo em Miqueias, no capítulo 5, e versículo 2, diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E já mesmo nos Evangelhos, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 31, diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Neste mesmo Evangelho, capítulo 2, no versículo 7, Maria deu à luz o seu filho primogênito, faixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Depois no versículo 10 diz: o anjo, porém, disse aos pastores: não temais, eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um pouco mais à frente, na evolução do nascimento do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1 de João, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um pouco mais à frente, e olhando para um dos versículos mais conhecidos que existe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto em João capítulo 3, versículo 16. No entanto, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, e depois da passagem do Senhor Jesus pela cruz, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Continuando, através do apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, lendo um dos capítulos mais bonitos que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 5 a 7, diz que tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. 1 João, no capítulo 4, versículo 19 e versículo 20 diz: nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E por último, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, e diz: então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas passagens das Escrituras levam-nos a pensar o que é que realmente significa no Natal. É o acontecimento mais comemorado do mundo. Todas as nações conseguem passar por esta data lembrando que existe um momento especial para falar, e o que acontece muitas vezes é que nós nos esquecemos qual é que é o verdadeiro significado do Natal. E não são certamente apenas as luzes que são bonitas, os presentes que são bons mais de receber até do que dar, para alguns é ao contrário, a comida deliciosa que é feita e é colocada nas nossas mesas, a árvore de Natal bem enfeitada, os presentes que andam a circular, as festas, os encontros, a família que se reúne, é algo mais. O Natal é sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus se fez homem e veio até nós com um único objetivo: trazer a salvação. Naquela noite, e como já lemos em Belém, nasceu aquele que veio para mudar a história da humanidade. Jesus veio viver aquilo que nós não conseguíamos e veio morrer a morte que nós merecemos. Ele veio para salvar pecadores, como eu e como tu. E o Natal, esta época, é o lembrete, e tal como nós vemos em João 3,16, é um lembrete de que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho unigênito. Para quê? Para nós nos reconciliarmos com Ele. E a história não terminou na manjedoura. Ali foi só mesmo o princípio. Ali naquele sítio humilde, com aqueles presentes, com aquelas visitas dos pastores, dos reis magos, foi apenas o princípio. Aquele que veio como um bebê
humilde, ele depois virá como um rei glorioso. Ele virá para restaurar todas as coisas, para julgar o mundo com justiça e com poder e para estabelecer o seu reino eterno. E é aqui que o Natal muda todas as coisas. Se o Natal fala da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que virá também, haverá uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Natal aponta-nos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque sem haver esta segunda vinda, do qual Ele veio trazer a salvação a todos após a primeira vinda, a nossa esperança era vã. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus é a esperança de todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que sustenta fielmente a fé daqueles que são do Senhor. Ele voltará. E nessa altura já não vai haver tempo para arrependimento. Ele virá em glória para aqueles que creem nesta altura, em que Ele só veio a primeira vez, ainda não veio a segunda vez, e estará para sempre com eles. E a pergunta que eu tenho neste Natal é esta: tu estás preparado? O que é que vais fazer com o tempo que te resta? Vens à casa do Senhor e o que é que isso te diz? Frequentas a igreja há imenso tempo, mas tu sabes que o verdadeiro Natal significa que haverá uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a primeira é aquela que nós estamos a celebrar, porque Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, mas voltará. E hoje é o dia da salvação. E hoje é o dia em que tu podes te juntar àqueles que Jesus virá buscar nesta sua segunda vinda. E este é o momento de te reconciliares com Deus. O Natal lembra-nos que veio até nós a promessa de que Cristo quer que nós estejamos preparados para a sua segunda vinda. Nós olhamos para aquilo que vamos celebrar nestes dias, nós nos lembramos: eu tenho de estar preparado para o que vem a seguir. E não há maior esperança, não há melhor esperança do que a esperança de esperar pelo Senhor Jesus. Não há notícia mais importante que nós possamos dar. Jesus virá e Ele virá outra vez. Aquilo que eu posso dizer, tu que já tens a certeza que o Senhor Jesus virá para ti, conversa com a tua família. Guarda um tempo com a tua família para poderem orar e dizer: obrigado, Senhor, porque a tua primeira vinda antecede a segunda vinda, que será com poder e glória. A ti que ainda não tens a certeza de que Jesus virá para ti, aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que é importante que percebas é que tens que estar pronto. Tens que estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda, porque nós celebramos o Natal, porque Jesus virá outra vez. Em meu nome pessoal, em nome da CIP Nacional, desejamos a todos um santo e feliz Natal, lembrando que Natal é cada momento em que Jesus entra no coração de alguém e lá faz morada. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada, César, pela meditação que nos trouxeste. Que Deus possa continuar a abençoar o trabalho que tens feito como presidente da CIP. E agora estamos a terminar. Comenta nos comentários um emoji, um símbolo de Natal se chegaste até aqui. Nós vamos estar atentos. Antes de terminarmos, temos ainda a participação da igreja em albergaria, com um momento de louvor. Mas antes disso, agradecer a todas as igrejas que participaram e agradecer-te a ti que estás a assistir até aqui. Despeço-me com um Feliz Natal e um bom 2025.
Passos de Jesus, da CCA. Um abraço para todos.